Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. Nesse momento eu quero que você preste muita atenção, porque é um assunto importante. A Faculdade de Direito não ensina a cobrar, não ensina a precificar serviço nenhum, não ensina a fazer contrato de honorários, não ensina é uma realidade. E muitas vezes, professor Júlio, eu fiz um estágio, você também muitas vezes no estágio você fez outras funções e a última coisa que você vai ouvir falar é honorários. Então, é um assunto importante. Quem não sabe cobrar vai ter prejuízo, não consegue ajudar o cliente porque vai desmotivar, vai ter prejuízo financeiro, vai desmotivar e o pior, vai atrapalhar o mercado ainda. Então, cuidado, tá bom? Vamos conversar sobre precificação. Nós sabemos que existe a tabela da OAB. A tabela OAB, ela traz o valor mínimo, nunca o valor máximo. Valor mínimo e não o valor máximo. A tabela da OAB, na minha opinião, tinha que ser unificada, tinha que ser algo nacional, mas a realidade é que a tabela da OAB não é nacional, cada estado tem a sua, cada seccional lança tudo na sua, deveria atualizar. A tabela da OAB para mim é muito confusa, ela é contraditória, ou ela cobra um valor muito alto, que o cliente não tem condições de pagar, ou muito abaixo, que não é a realidade de advocacia. Infelizmente, na minha opinião, a tabela da OAB no Brasil é uma vergonha. Culpa a OAB, sim. Culpa os responsáveis por isso, porque de fato é uma tabela que existe para exame da OAB, porque na prática ninguém usa, ou é muito mais ou muito menos, é fora da casinha. Mas é o que a gente tem, é ruim, é péssimo, mas é o que a gente tem, né? Para poder dar uma olhadinha lá e entender qual seria o valor mínimo. Mas eu quero que você aprenda a prática, a realidade. Quando eu falo da tabela da OAB, o valor mínimo é o que tem que ser cobrado. Menos que isso, você está cometendo uma infração ética. Cuidado. Outro ponto importante, existem vários honorários advocatícios. Existem honorários contratuais, pactuados, aquele que você combinou com o seu cliente, uso capião, ações imobiliárias, ações de direito civil, são assim. Professor Júlio, eu fiz uma ação de uso capião e foi cobrado 30% do êxito. Está errado. O mercado vai excluir você. E o cliente não vai te contratar. Porque ele sabe que você é um aventureiro. Quem cobra assim é aventureiro. É comum cobrar assim na trabalhista porque é cultural. Previdenciário, na aposentadoria, cobrar os benefícios. Mas na advocacia civil, na advocacia imobiliária, em sede de uso capião, quem cobra assim está fora do jogo. Na verdade, o mercado em pouco tempo vai te excluir. Uma vez eu escutei um aluno, né? A advocacia tem muita gente boa, mas tem muita gente arrogante. Um aluno lá em Goiânia, num curso lá que fui dar de pós-graduação. Professor Júlio, eu cobro por êxito, para me garantir e mostrar que eu confio no meu serviço. Não tem lógica, né? Cobra por êxito porque não sabe cobrar, cobra por êxito porque vive de outra coisa, de herança. Se tem um escritório sério com funcionário, ninguém cobra por êxito. Não dá para trabalhar assim. Inclusive, quem trabalha assim não vai trabalhar motivado. Essa é a realidade. Honorários pactuados, contratual, é aquele que você combinou com o seu cliente. Então, você vai cobrar, um exemplo, 10 mil, né? O uso capião, 10 mil, valor mínimo, 10 mil reais, o valor mínimo do uso capião. Hoje, o valor mínimo do uso capião é 13.500 reais, é o valor mínimo. Então, você vai conversar com o seu cliente como que vai pagar isso. Ele vai parcelar, você vai fazer o contrato de honorários com base nisso, né? Com base nesse parcelamento. Por mais que a OAB ainda seja conservadora, ainda pouca gente entra nesse assunto, mas pode e deve cartão de crédito e boleto. Não existe mais o que existe no exame da OAB, que a advocacia tem que ser cobrada em 3 vezes. Aquilo ali é lindo na teoria. Na prática, no mundo real, né, fugindo do mundo de Bob, é parcelado sempre que você ajuda o seu cliente, o cliente te ajuda também, você consegue, de certa forma, prestar o serviço para ele. Honorários contratuais. Sucumbenciais é honorário plus. Se você ganha o uso capião e tem litígio, é uma ação de uso capião litigiosa, em regra não é, porque o uso capião é uma ação declaratória, você tem direito de receber a sucumbência daquele que perdeu. Normalmente o último proprietário do imóvel, que consta na matrícula, algum herdeiro, algum confrontante que entrou no uso capião defendendo alguma questão de metragem, alguma sobreposição de área. Então, importante. Existem os honorários arbitrados. Isso em uso capião é muito complicado. Por quê? Dificilmente você vai fazer uso capião arbitrado judicialmente. O único exemplo que eu tenho aqui real é quando você procura a Defensoria Pública e a Defensoria Pública tem um convênio com a OAB da cidade e você faz um uso capião pela Defensoria Pública, pelo convênio da Defensoria Pública que você escreveu. Então você, na verdade, está prestando serviço para a Defensoria Pública, em prol da Defensoria Pública, com o convênio da OAB. Aí esses honorários vão ser arbitrados judicialmente, mas não é muito comum em uso capião. Existem os honorários assistenciais, que é aquele honorário mensal, né? Isso é a manutenção, isso é real, isso é a despesa do próprio processo, também é algo também correto. Já vi cada bobagem, cada uma que eu discuto, não pode, ou pode, as pessoas falam cada besteira, gente.
Todo mundo liga uma câmera e sai falando que não entende, o que não pesquisa, é assustador. Honorário, gente, você cobra o que você quer. Vai do cliente, se ele quer aceitar pagar ou não. Ninguém está colocando um revólver na cabeça do cliente, e nem o cliente na cabeça do advogado. Pactuado já diz, existem várias formas de você custear o seu trabalho, o seu serviço. E aí, de fato, se for bom para ambas as partes, é um contrato bilateral. Então não existe isso, que isso é errado, isso é certo. O que existe é boa fé, prestar um serviço de qualidade, entender do assunto. Né? Então essa é a realidade. Muita bobagem é falada por aí, principalmente por comissões da advocacia, da jovem advocacia. É uma comissão que a coisa não anda, só fala bobagem. Não pode usar cartão de crédito, claro que pode. Não pode usar boleto, não tem manutenção, não tem lógica. Só escuto muita besteira. Como o YouTube está poluído, hein, gente? Como o YouTube ensina coisa errada, hein? Também, gente, qualquer um liga uma câmera e sai falando groselha. E o pessoal não quer estudar para ensinar algo correto, coerente. O pessoal quer fama, né? É assustador. O ser humano é complicado. Vamos lá. Como funciona a cobrança de honorários advocatícios? Quando o cliente não paga, é feita a execução do contrato. A ação de cobrança é uma ação de procedimento comum, mais demorada. Então, em regra, é feita a ação de cobrança, porque o procedimento de execução muito mais rápido. Pode ser feita uma ação monitória, quando nós temos conversas no WhatsApp e o contrato não foi escrito, que é um grande erro, o contrato de honorários. O cliente tem o direito de receber a cópia do contrato de honorários, sim, tá? Então isso é importante também. Quando nós falamos aqui a cobrança de honorários advocatícios, é um tema que gera muitas dúvidas, várias dúvidas, muita bobagem falada, é um tema polêmico, principalmente entre profissionais em início de carreira. Até porque, ao precificar o seu serviço, ou seja, estipular o valor dos honorários, a pessoa, advogado, precisa seguir a legislação, que é a tabela da OAB, o valor mínimo, e precisa custear os seus gastos, os seus custos, né? Precisa fazer com que o processo se pague. Eu não posso ter um escritório e não consigo custear as minhas despesas, uma boa internet, energia, água, entre outros gastos que nós temos, pessoas para nos ajudar. Então tem que analisar isso sim. Existe uma tabela então da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, o que acaba levando ainda mais questões como a cobrança de valores acima de previstos da tabela ou inferior. O valor é mínimo, não é máximo, tá? Então o valor mínimo, isso é importante. Os honorários que existem, então, nós temos os tipos: honorários contratuais, sucumbenciais, arbitrários e assistenciais. A advocacia, advogado imobiliário não trabalha por êxito. Eu sempre falo para o cliente, né? O cliente vai atrás do advogado: eu fico com a sua terra, 50% da sua terra, 50% da sua casa. Corre, que isso não é advogado. Para mim não é advogado, não é advogado, é advogado. Por quê? Porque não é a forma correta de advogar. Você tem que cobrar os seus honorários. E aí, se o cliente não paga, infelizmente, tenta negociar, tenta resolver essa questão, que é uma questão chata, né? A gente tá lá para ajudar, aí você vai executar, e aí sim pode penhorar um imóvel, um bem imóvel, se acontecer, e não é para acontecer. A ideia é que não aconteça. Honorários advocatícios e a cobrança de honorários advocatícios está previsto no artigo 22 do Estatuto da OAB, do Estatuto da Advocacia, e também na Lei 8.906 de 94, tá? Honorários contratuais, então, são honorários previstos em contrato com valor definitivo, né, previamente profissional, entre advogado e cliente. Vale mencionar, sim, que o pagamento dos honorários contratuais não é condicionado ao ganho da causa. Isso não existe. Só 2 ramos que nós temos a exceção: previdenciário e trabalhista. Só. Então, se você quer inventar isso aqui no ramo, você vai se dar mal. Você vai ser excluído do mercado e o cliente sabe que você é picareta, porque advogado da área não cobra isso. Então, fique atento em relação a isso. A cobrança também, ela não é restrita à atuação em processos. Eu posso atuar conferindo, corrigindo, fazendo uma diligência, tá? Então isso é importante. Logo, a pessoa, advogado, pode cobrar honorários contratuais por prestar consultoria jurídica, por exemplo, também, tá? Honorários sucumbenciais, em sede dos campeão não vamos ter, porque não tem litígio, é uma ação declaratória, a não ser que ela se torne uma ação litigiosa, e se tornando litigiosa e que o outro, né, não tenha pedido sua gratuita, nem o autor e nem quem se habilitou no processo. Mas, em regra, honorários sucumbenciais não tem no uso capião, não é comum, pode até ter se tornou litigioso, tá ok? Quando eu falo dos honorários sucumbenciais, eles estão previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil e devem ser pagos pela parte que perde o processo, a pessoa, o advogado, a parte vencedora. A aplicação dos honorários sucumbenciais, gente, visa, de fato, desincentivar, de fato, travou a língua do professor aqui, a litigância perpétua de má-fé, aventura jurídica, essa é a ideia, né? Ou seja, de estimular a abertura de processos judiciais sem conexão, sem realidade, ou alguém se habilitar no processo, questionar também sem fundamento, essa é a ideia. É um plus do advogado que ganhou a ação, quem paga quem perdeu. Os honorários comerciais objetivam, sim, ainda evitar
que uma parte seja prejudicada pelos gastos justificados ao reivindicar direitos ou defender uma ação. Essa é a ideia. Honorários arbitrados, então, nós já estudamos aqui. Os honorários arbitrados se aplicam na falta do acordo entre a pessoa e o advogado. Vamos dizer que o cliente briga com o advogado briga com o cliente, e o judiciário vai nomear um outro advogado para poder justificar o que falta pagar, o que falta receber, justificar qual o restante, o saldo devedor desses honorários. Eu dei o exemplo da Defensoria Pública, mas seria um exemplo também arbitrado judicialmente quando existe briga, né? Que não tem que ter briga, gente. O advogado está lá para ajudar o cliente, tem que ter uma confiança recíproca. Eu sou muito sincero, eu confio no meu cliente, o cliente confia em mim. Se a gente perceber que algo diferente aconteceu, eu prefiro sair. A gente não tem mais idade para passar nervoso, né? Nós temos credibilidade, então não precisa disso. Tem que ter confiança. Tem muito picareta? Tem, mas em qualquer profissão está cheio de picareta. Vai da pessoa escolher um bom profissional. E não existe causa-ganha. Explique para o seu cliente, não existe causa-ganha. Isso não existe. Quem promete causa-ganha é picareta também, tá? O senhor está falando a verdade aqui, hein? Vamos lá, honorários assistenciais. Os honorários assistenciais são devidos em ações coletivas também, propostas por entidades de classe em substituição processual e foram incluídos, inclusive, no artigo 22 do Estatuto da OAB, com a Lei 13.725, tá? Então isso é importante. Como é feita a cobrança dos honorários advocatícios? Então, em regra, moeda nacional sempre, pode ser parcelado sim, cartão de crédito, boleto, Pix, transferência, então pode ser feito. A tabela da OAB é o valor mínimo, tá? É o valor mínimo, fique atento em relação a isso. Os honorários de sucumbência, voltando aqui, eles são calculados com base no artigo 85, parágrafo 2º, grau de zelo, lugar da prestação de serviço, a natureza também, a importância da causa, o trabalho realizado, o tempo exigido, e vai de 10% a 20% sobre o valor da condenação final. No uso capião nem sempre tem, porque uma ação, em regra, não é litigiosa, tá? Voltando aos honorários arbitrados, o valor dos honorários arbitrados deve respeitar a tabela da OAB, hein? Competente, deve respeitar, além de considerar o valor econômico da questão também, tá? Mesmo em hipótese de parte juridicamente necessitada, não atendida pela Defensoria Pública, os honorários advocatícios devem ser determinados em juízo e podem ser pagos pelo Estado se comprovada a hipossuficiência da parte, hipossuficiência processual. Ponto importante também. Uso capião, na prática, é cobrado de 10% a 20% do valor do bem. Esse é o valor que é cobrado tanto no uso capião judicial como extrajudicial, tá? Tem o valor mínimo e isso é tratado também. Não é comum, não é correto, não é do ramo cobrar por êxito, cobrar parte do terreno, parte do imóvel, inclusive é infração ética, hein? Não só não é correto, como é infração ética. Porque é a mesma coisa do advogado criminal. Me dá seu carro aí, tá tudo certo. Não existe. O advogado tem que receber honorários, e não bens, tá? Isso não existe. Então, isso não pode acontecer. Cabe representação disciplinar, inclusive, processo disciplinar do Tribunal da OAB. Fria, hein? Não pode fazer assim. Então, cuidado. Quando eu falo de honorários, gente, eu sempre trabalho em 6 espécies de honorários, né? Existe a sucumbência recíproca, que nos interessa, mas também, quando eu falo de honorários, existe o honorários quota-litis, ou seja, participação. Não é o caso dos honorários de uso capião, tá? Não é comum. Pode ser feito, só que o advogado assume todos os gastos e, se ganhar, poderá ser cobrado até 50% do valor do bem, do objeto de bem. Uma exceção é honorários quota-litis, na verdade é uma cláusula quota-litis, seria uma exceção, ok? Outro ponto também que eu queria falar com você é pro bono, né? O advogado quer atuar naquele caso para ajudar a pessoa por algum motivo, pro bono, gratuito. Isso pode acontecer, mas não pode ser com constância, então também pode acontecer também. Desde 1988, o advogado passou a ser indispensável, né, a administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, conforme dispõe o artigo 133 da Constituição Federal. O artigo 1 da Lei 8.906, de 94, que é o Estatuto da OAB, dita que são atividades privativas do advogado, a postulação de órgãos no Poder Judiciário e juizados especiais, e atividade de consultoria, assessoria e direção jurídica. Então não pode o cartorário, gente, o cartorário ficar indicando o advogado. Se isso acontecer, você pode fazer uma reclamação do cartório na corregedoria, vai ser punido o cartório e também avisar o oficial, porque muitas vezes o oficial não sabe que o escrevente está fazendo isso, né? O escrevente provavelmente vai ser dispensado, justa causa ainda, porque hoje nós sabemos que quem trabalha no cartório é CLT. Então não pode ficar indicando, o advogado tem que se dar confiança do cliente, não uma indicação do cartório onde o sujeito recebe comissão do advogado. Não pode virar bagunça desse jeito. A gente sabe que na prática acontece, mas não pode, está errado, né? Então precisa ficar atento em relação a isso. Quando nós falamos aqui também da situação do advogado, o que eu trago para vocês de novo em relação ao uso capião? É feita a ação até primeiro grau, segundo grau e terceiro grau é outra coisa.
Por fora, a audiência é outra coisa, são serviços diferentes, considerar diligências externas ao processo. Tudo vai do que você combinou, tá? Mas é importante quebrar a cabeça nesse sentido. Sempre importante explicar que a advocacia não existe causa ganha, que o uso capião é uma ação que não é demorada, como falo, isso não existe, é uma ação que tem durado 1 ano em alguns estados, em alguns municípios, mas em média dura 2 anos e meio, pode ser mais, pode ser menos, então não dá para você prometer prazo, seja sincero, seja honesto, seja correto com o seu cliente, não invente moda de querer ficar inventando coisas para poder assumir a ação, não faz isso, né? Seja o mais sincero possível, então é importante. E sempre faça um contrato de prestação de serviço, é importante você fazer, o contrato de prestação de serviço tem que ser feito, porque o uso capião é uma ação que dura em média 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, então o tempo passa, as pessoas esquecem do que foi combinado. Então é muito importante que seja feito isso com certo cuidado, tá? Então, muito obrigado, mais uma aula. Lembrando sempre que nós temos a divisão dos contratos, dos honorários contratuais. Esses honorários contratuais podem ser pro labore, o cliente pagará ao advogado um montante fixo pela prestação de serviço. Honorários contratuais pode ser também ad extinto, o cliente apenas pagará ao advogado no final do processo, não é comum em caso de vitória, não é o caso, isso é trabalhista, no direito imobiliário isso não existe. Honorários advocatícios contratuais por ato processual, uma diligência, talvez uma peça, uma correção. Honorários contratuais também pode ser por partido, mensal. Honorários contratuais, honorários advocatícios contratuais por hora técnica de trabalho e honorários advocatícios contratuais mistos, tá? Que pode ser também uma mescla do que foi combinado, que você vai combinar com o cliente, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.